Olá, pessoal. Meu nome é Nayara Bertão, eu sou repórter do Valor Invest. Estou aqui hoje com um convidado especial, o Caio Castro. Oi, Caio. Bom dia, Nayara. Tudo bem? Bom Bom dia a dia. todo mundo aí que está nos assistindo. Bom, acho que muita gente conhece o Caio pela atuação em novelas, né, novelas da Globo e também em redes sociais, mas o Caio, ele é muito mais, né? Ele é ator, ele é piloto de kart, ele é empresário, a gente vai falar um pouco mais sobre esse lado empresário dele hoje, e investidor também. Dinheiro é um tabu para muita gente, né? Não sei se você já falava bem em ambiente de família, né, sobre dinheiro. Também era um tabu para você? Ainda é um tabu para você? Não, tabu não é, nunca foi, mas eu aprendi. O dinheiro dentro da família, ele tem que ser levado, acho que de uma maneira muito diferente, assim, porque não é todo mundo, pelo meu ver e até pela experiência que eu tenho na minha família, não é todo mundo que tem essa consciência financeira, né? Eu acho que um dos problemas que o povo brasileiro tem no geral é a consciência financeira, né? Em como gastar o seu dinheiro. Às vezes a pessoa não ganha mal, mas ela gasta mais do que ganha. Então, isso se torna um problema a médio, curto e longo prazo. Aí fica naquela sem pagar o mínimo do cartão. Isso é uma bola de neve, né, cara? Isso não tem fim, assim. E até por conta disso, um dos meus investimentos foi numa startup Olivia, que ela é, na verdade, uma inteligência artificial feita para melhorar a saúde, a vida financeira do usuário, né? Ela entende como você gasta, ela entende a sua movimentação bancária, óbvio que totalmente seguro, mas ela entende aonde você gasta e qual é a sua rotina. Então, um exemplo muito claro: se você vai no posto de gasolina toda terça-feira, 2 vezes no mês, ela entende, ok, esse é o período que ele abastece o carro dele. Então, quando chega no domingo ou na segunda-feira, a Olivia ela vai te dizer, Caio, tô vendo que amanhã, tô vendo que seu tanque está vazio, amanhã provavelmente você vai abastecer. Tem um posto que fica apenas tantos metros da sua rotina, só que com preço melhor. Você gostaria de fazer essa opção e economizar tantos reais? Então, essa é uma tecnologia a nosso favor para a saúde financeira, o melhor uso e gasto do nosso dinheiro e, obviamente, gastar dinheiro com o que a gente mais gosta, o que a gente mais ama, né? E não com necessidades, a gente gasta sem precisar. Então, eu acho que essa é a questão, assim, como usar melhor o seu dinheiro, né? E eu acho que não é um tabu, mas é uma coisa que eu aprendi. Emprestar dinheiro para a família pode ser uma grande roubada se você tiver a expectativa e a necessidade de receber esse dinheiro numa data que ele pode não voltar. Então, assim, se alguém da minha família me pede dinheiro emprestado, a primeira coisa que eu vejo, eu tenho esse dinheiro para dar, eu posso dar esse dinheiro e quando eu É um fundo vou. perdido, né? Não é como perdido, mas assim, eu não quero que o dinheiro ou o mau uso dele e a frustração por não ter, e aí vem, consequentemente, a falta de comunicação no sentido de, olha, fiz cagada, não consegui isso. Então, sempre existe, tá me cobrando, ai que saco. Não, não é que saco, sabe? Foi um combinado, mas então às vezes essa falta de comunicação, às vezes por frustração e por mau uso, ela acaba se tornando uma intriga e uma briga desnecessária. Então, se eu tenho dinheiro para emprestar para alguém da minha família, eu dou esse dinheiro, eu não empresto. Eu falo, olha, fiz umas economias, tal, tenho esse dinheiro aqui para te dar. Se você quiser me pagar, fica tranquilo, usa do jeito que você precisar, mas não esquenta em me devolver não. Esse dinheiro é mais uma ajuda mesmo e tal. E o assunto encerrado. Tem, se não tem, tudo certo. Se usou na cachaça no final de semana e não era um investimento. Enfim, não se torna. Eu não quero isso como um abrigo, como um motivo de desentendimento.
E qual foi a melhor coisa que o dinheiro te permitiu comprar? Algo que você queria bastante, ou algo que realmente te trouxe muita satisfação? Falando materialmente, assim, vamos separar isso em duas categorias, né? Materialmente, ele me trouxe sonhos de criança, né? Eu sou um apaixonado por carros. Eu não sou gastão, tá? Eu não sou consumista, eu não tenho essa coisa de ir no shopping toda semana fazer compras e ficar em site, Mercado Livre, coisa da vida, fazendo shopping all the time, assim. Eu não tenho essa necessidade, não é muito meu perfil. Mas eu sou um apaixonado por carros, eu sou apaixonado por automobilismo. Então, acho que, de repente, os meus gastos, assim, um pouco mais relevantes, são em carros e coisa para carro. O que o dinheiro me proporcionou, né, nesse sentido material que eu disse, mas ele me proporcionou isso também. A partir dessa percepção, ele me proporcionou uma tranquilidade financeira em deixar eu ser realmente quem eu sou, sem me preocupar com o dinheiro, né? Eu acho que assim, o dinheiro é legal, mas ele é legal quando você não precisa se preocupar com ele. Eu não sou um cara que quero ser bilionário, nem coisa e tal. Nunca pensei nisso. E também não sou, tá? Não cheguei nessa casa de bilhão, isso não. Mas eu acho que o dinheiro é bom para você não se preocupar com ele. Então, o que ele me proporcionou, não na parte material, mas ele me proporcionou uma tranquilidade financeira, uma tranquilidade para com a minha família, assim. Que, então isso é bom, assim. A gente se preocupa com qualquer outra coisa. A gente se preocupa em ajudar alguém, a gente se preocupa, enfim, seja lá o que for, mas a gente não se preocupa nessa coisa de, putz, precisamos ganhar dinheiro, precisamos, sabe? Essa preocupação que já existiu, não é boa, não é saudável. Então, acho que é uma das coisas mais interessantes, assim. E entrando um pouco em investimentos, né? Como que você, ou em que momento você percebeu que precisava começar a investir esse dinheiro que você estava ganhando? E também queria saber o seu perfil de risco como investidor aí. Se você tem um perfil um pouco mais arriscado, mais moderado. Eu chutaria que você não é um perfil tão conservador. Não sei se eu estou errada. Definitivamente, conservador, eu não sou, mas eu tenho a plena consciência, assim, muito tranquilo nesse sentido. Não sou um cara, o meu perfil ele não é de fazer investimento de alto risco, então eu sou moderado. Eu não me incomodo de deixar de ganhar. Eu entro no negócio, pô, não vou ganhar, vou empatar, sem problema para mim. Agora, se existe um alto risco, aí eu não começo a ter leveza. Isso não me dá tesão, isso não me instiga de maneira nenhuma. Tanto que o mercado financeiro em si, ele não é uma das minhas opções, assim. Mas eu, como um bom aquariano, eu aprendi isso da pior forma possível. Por quê? Eu aprendi isso não no amor, né? Eu aprendi na dor. Então, ah, fiz investimento há um tempo atrás, assim, há alguns anos, de risco. Eu tive ganhos e perdas, mas quando eu perdi, obviamente eu não tive. No final das contas, eu saí até no empate quase. Mas quando eu perdi, eu não me senti confortável, uma coisa que não está no meu controle, não foi uma. Talvez por falta de experiência também, mas enfim, não foi uma experiência muito confortável, agradável, posso dizer assim, não sei a palavra. Então eu percebi que se eu pudesse investir numa coisa que, na pior das hipóteses, no pior cenário, eu deixaria de ganhar, mas não ia perder, isso para mim foi o melhor dos mundos, assim. Então, meu perfil ele é moderado. E você começou então, depois dessa experiência,
Você começou a investir no quê? Eu sei que você é um empresário aí que tem várias participações, né, em empresas. Se você puder contar um pouco dessa sua trajetória aí, por que que isso te chamou a atenção? Acho que a primeira vez que eu decidi investir foi mais por uma necessidade e acho que uma pressa de ter uma independência financeira e ter uma liberdade artística. Então, até então, eu, né, trabalho há 13 anos e presto serviços para a terceira maior emissora do Globo. Então, a primeiro momento você fala assim, nossa, eu sou um funcionário da televisão e tal, tenho um cargo bom dentro de uma empresa multinacional e tudo mais. Mas eu poderia acordar e não ter mais. Então, qual que era o padrão de vida que isso me dava ali? E da noite pro dia alguma coisa podia acontecer, podia ser, sei lá, mandado embora, qualquer coisa. Então, eu precisava ter um suporte fora aquilo, assim. Então, acho que o meu primeiro investimento ele foi feito pensando nisso, né? E se não der certo aqui? Obviamente que esse não era o meu pensamento e nunca foi. O meu pensamento ele é sempre como eu posso ser melhor aqui. Então não é, vou pensar numa segunda opção. Mas por um momento eu tive esse clique assim, né? Pô, e se eu quiser fazer outras coisas também? Qual a minha liberdade artística, né? Então eu tive essa. Eu optei em investir em outros negócios exatamente para deixar de ser um funcionário da emissora, da TV Globo. Eu quis deixar essa obrigação e esse dever de produção em escala, né? Porque por mais que façamos arte, a gente tem mais ou menos uma entrega de escala, assim. São, né? Aí chega a ser 6 dias na semana, durante quase um ano. E eu acho que o meu trabalho ele é um pouco mais manufaturado, é uma coisa mais artesanal. E para isso eu preciso de um tempo maior para algumas coisas, né? E o tempo de entrega estava sendo, acho que, um pouco maior do que o meu tempo de criação. Então isso estava me fazendo começar a pensar por outros lados também. E tinha o lance de tipo, só um plano B, vamos pensar aqui num plano B. Mas a minha maior necessidade mesmo veio pela vontade de ter uma liberdade artística, de poder fazer trabalhos na televisão quando eu achar que eu estivesse pronto. Então, foi o meu primeiro investimento. Fiz um investimento num restaurante numa área super nobre de São Paulo. Fiquei ali por algum tempo, mas não era. Aí eu percebi que era um investimento simplesmente pelo dinheiro. Não era uma coisa que eu tinha muito prazer de fazer, não era uma coisa que eu gostava de estar na frente ali, né? Foi simplesmente pelo dinheiro. E aí eu aprendi também que, de novo, né, o dinheiro ele não é tudo. Ele precisa vir num terceiro plano. Ele precisa vir quando a gente não pensa nele para ele vir. Então, eu aí nos meus próximos investimentos eu comecei a fazer coisas que eu gostaria de fazer. Então eu comecei a pensar em produzir coisas para mim e para os outros, né? Pensei em experiências boas, pensei em ter coisas que fossem me dar muito prazer, eu fosse interagir com aquilo. Usando esse caso da Key Design, que foi o meu investimento mais recente, foi exatamente isso, né? Para você entender como surgiu. Eu sou um cara que gosto muito de acessórios, gosto de me vestir bem, gosto de usar coisas de colar, corrente, anel. E aí nessa pandemia também me deu a oportunidade de ficar bastante em casa, assim, né? E aí eu tava vendo, cara, peraí, dessas coisas aqui, engraçado, né?
uma peça de um lugar, outra peça de outro lugar, aí você vai e fica procurando, caçando na internet, alguma coisa que te agrade, mas eu não tinha um destino único para ir. E falar, por exemplo, vou para, sei lá, vou para Sephora da vida assim, eu sei que eu vou achar qualquer e todo produto de beleza, né, coisa e tal. Então eu achei que isso falta muito, e ainda falta, obviamente, no mercado voltado para o público masculino, né? E aí eu peguei as maiores peças que eu tinha e eu fui ver de onde que era, entrei em contato e era Key Design. Eu falei, cara, por que não, né, cara? Essa necessidade é tão diária para mim, assim, por que não fazer com que essa marca que eu tenho um consumo alto se tornar, então, um lugar destino único para o homem, e o homem pode achar todas as coisas que ele quer, que ele deseja ali, né? Desde joias, de roupa, acessórios e coisa e tal. Então eu falei, beleza, eu vou atender a minha necessidade e eu tenho certeza que é a necessidade de muita gente. Então aí eu comecei a investir sem partindo de uma necessidade própria, quase, né? O caso da hamburgueria que você falou foi exatamente isso. Eu quis trazer uma franquia norte-americana para o Brasil, porque toda vez que eu viajava para os Estados Unidos, eu ia comer nessa hamburgueria. Eu falei, cara, por que isso não tem no Brasil, né, cara? Nossa, ia ser demais. E aí eu mandei um story, assim, falei, pô, pessoal, alguém poderia levar isso pro Brasil, por favor? E aí todo mundo falou, pô, mas você que investe, por que que não traz você? Eu falei, é verdade. E aí eu entrei em contato com a rede, mandei um e-mail para ver se é possível logística, se era viável, tá bom, falava que não era e coisa e tal. Aí eu me senti um pouco até ofendido, falei, não, eu sou brasileiro, eu não vou desistir, eu queria um negócio, queria essa experiência lá, vou fazer igual. Então vamos fazer igual. E aí foi quando surgiu a hamburgueria Black Beef, né, e que ainda assim, por mais que a gente tenha já quase 40, né, em operação, já são 36 lojas no Brasil todo e mais de 40 lojas vendidas. Ela ainda assim não é 100% do meu plano inicial de fazer uma hamburgueria com a minha carne. Eu entrei numa operação que ela já existia, mas ela atendia todas as minhas vontades na época e até hoje. Mas eu acho que eu acho que ainda eu vou pegar uma coisa do zero, óbvio. Ela me ensinou muitas coisas e me ensinou, principalmente na parte de operação, né, no modelo de negócio. Então, hoje, se eu for lá abrir uma porta de qualquer loja, eu sei fazer qualquer lanche, sei o tempo, enfim, eu sei exatamente como funciona o negócio. Mas eu acho que ainda eu consigo montar o que eu realmente queria. Ela me atende quase em tudo. Mas acho que ainda num futuro próximo, espero, ainda aquela hamburgueria que eu queria, que era quase uma cópia, era quase que como eu posso dizer assim, uma afronta, sabe? Eu me senti quase que ofendido quando me fecharam a porta e não quiseram. E depois até entraram em contato, assim, é muito curioso. Quando viram que, pô, no primeiro ano a gente abriu 25 unidades, e aí depois eles até vieram entrar em contato, falaram, pô, a gente viu que você, né, porque saiu algumas matérias, até o nome, assim, mas eu acho que em algum momento eu ainda vou concretizar 110% do que eu imaginei há 3 anos atrás dessa hamburgueria e tal. Amo Black Beef e tal, mas eu acho que ainda falta alguns pontinhos, assim, que agora com essa experiência já de alguns anos, eu acho que eu consigo trazer esse sonho 110%, eu diria, assim. E você falando, me vem muito o Caio também, o empresário ativo, né? Aquela pessoa que dá ideias, que está ali, que conhece a operação no dia a dia. Na Key Design também, né? Você vai ser, inclusive, já, né, já começou a ser um dos executivos criativos. Então, me conta um pouco o que você tem de planos, né, para a empresa, o que você acha que você pode agregar, e qual vai ser seu papel. Eu acho que é a primeira vez que eu entro numa empresa com um cargo, né, com um nome mesmo, assim. Agora eu sou um executivo criativo
de uma marca que eu vejo que tem tudo para ser, e será, essa é a minha ideia, de ser um destino masculino mesmo, assim, da gente ter, eu como homem, eu ter a tranquilidade de falar, putz, preciso de tal coisa, beleza, vou lá aqui, eu vou achar lá. Então essa é a minha função, assim, criar, escalonar o negócio ao ponto dele ser um destino para o homem moderno e para o homem que é ligado na moda. Então é isso o meu plano. E óbvio, agregar e aproveitar a minha conexão com marcas de peso e fazer collabs, né, colaborações, fazer de repente que existe isso, não sei se é muito conhecido, mas é como se fosse uma visita de marcas durante um período X. Então é fazer essas experiências e tornar realmente, como eu te disse, o destino principal do homem. Penso sim em ter uma linha com a minha cara 100%, em desenvolver uma joia com os meus traços, com o design que eu gostaria. Óbvio que isso já foi muito conversado, né? Desde o começo. Qual é a possibilidade da gente fazer, sei lá, eu fazer um esboço aqui, a gente mandar para artesão, tal, pegar um ourives e fazer isso, tirar do papel uma vontade, uma ideia minha. Então, isso é possível, isso foi definido que a gente tem que fazer e tudo mais. Então, é mais ou menos assim, né? Tô quase que 50% tô atendendo necessidades próprias, sabe? E atendendo necessidades de um público geral também, né? Porque o negócio, obviamente, precisa atender outras necessidades que nem sempre são as suas. E as suas podem ser de outras pessoas também. Então, acho que é mais ou menos isso, assim. Então, a minha parte, ela é ativa e dificilmente eu invisto, eu entro em algum negócio sem essa possibilidade, sem essa vontade de mexer, de cutucar e de ter um cargo, ele nomeado ou não, assim. Mas eu tenho que estar ali presente, eu tenho que saber, eu gosto de estar dando pitaco. Alguns dias da semana são dias que eu saio de casa e eu vou nas empresas, eu fico lá, mesmo que eu fico só escutando, eu fico só enchendo o saco, eu fico só. Mas eu gosto de estar participando, eu gosto de estar ali mexendo com a mão na massa, né? E como que você escolhe quais negócios você vai investir? É mais intuição? É mais realmente ali marcas ou produtos que eu já tenho alguma afinidade? Ou você tem um profissional, um amigo que te aconselha também e prospecta para você? Acho que primeiro de tudo é o meu fit com a marca. Se com a marca ou com a empresa, seja lá o que for. O negócio me atrai, o negócio tem a ver comigo. Então, a partir disso, eu, como pessoa, eu tenho a oferecer alguma coisa, né? Eu consigo interagir com o negócio, fazer crescer, dar opinião e tal. E uma coisa que eu aprendi desde cedo, delegar funções. Eu não sou o cara dos números, eu não sou o cara da planilha, eu não sou essa pessoa de exatas, assim. Então, nesse sentido, óbvio, nem tudo é feito de sonhos. Obviamente que várias coisas que eu me interesso, essas coisas não têm uma operação saudável e existe aí sei lá, uma montanha para escalar para que se torne uma operação positiva. Então, isso meu time financeiro vai dizer, cara, você está empolgado porque é realmente um negócio muito legal, só que ele não é viável. Às vezes é uma coisa que você vai ter um desgaste muito maior e um retorno que talvez você não fique tão satisfeito. Então, essas coisas são discutidas com pessoas que têm essa qualificação. Então, quando fala Caio investiu, Caio investe e tal, só que o Caio é um time, né? O Caio tem pessoas por trás e que cada um na sua função, cada um no seu quadrado, assim. Impossível, eu tô à frente de várias coisas, mas eu não consigo fazer tudo isso sozinho. E acho que isso é uma das coisas que mais eu investi, assim, né?
saber delegar funções, a gente chega junto muito mais longe do que chegar mais rápido sozinho em algum lugar, né? Então, são funções que precisam de uma atenção. Então, primeiro de tudo, tenho fit, me vejo fazendo alguma coisa, tenho vontade de atuar ali, aquilo vai me dar prazer, aquilo, né, vai mexer de uma forma maneira comigo, beleza, vamos ver a viabilidade disso. Queria entender um pouco sobre como você pensa a questão de diversificação, né? Em finanças a gente fala muito sobre diversificação como uma coisa muito importante, tanto para investimentos quanto para receitas, e você faz muito bem as duas coisas. Para receitas você tem fontes de rendas de lugares diferentes, de atuações diferentes que você tem, né? Como ator, como empresário, como piloto de kart, não sei se você já tira alguma receita aí dessa carreira, comerciais também, que eu acho que pode ser uma parte relevante, e as redes sociais, né? Você é um dos influenciadores mais bem pagos do Instagram. E também nos negócios, então você tem investimento, agora o recém-feito investimento na Kidsign, acessórios, tem em restaurante, tem em construção civil, em outras áreas, a própria agência, né, de publicidade. Então, são áreas bem diferentes. Isso tudo você foi adquirindo, você estudou sobre isso, contou com a ajuda de alguém ou realmente foi sem querer aí na intuição? Como eu te falei, existe um time por trás que me auxilia e as funções, né, são cada um no seu quadrado, as funções são muito bem delegadas. Em relação à diversificação, a única coisa que eu tomo atenção é entrar em coisas que de fato fazem sentido para mim e não replicar. Então, assim, a escolha ela tem que ser a melhor possível para não replicar o mesmo segmento. Então, não faz sentido eu ter uma loja, por exemplo, ter um negócio de joias e ter outro negócio de joias, ou seja, você é concorrente de mim mesmo. Então, quando a diversificação vem, ela vem nesse sentido, assim, né, de não replicar também, porque aí você vai ficar, né, porque geralmente eu gosto de estar à frente, eu gosto de colocar sim a minha cara no negócio. Então é complicado, imagina, ter duas empresas rodando com a minha cara, assim, tipo, aí eu acho que isso também não fica muito saudável nem para mim, né? Eu vou concorrer comigo mesmo. E durante a pandemia, né, a fase mais de isolamento aí das pessoas, muitos empresários sofreram bastante, né? Queria saber se isso te afetou de alguma forma, como que você lidou com isso? O que me afetou, o primeiro ponto se for ver, é uma cadeia, assim, né? Porque a gente tem funcionário e o funcionário tem uma família e a família depende de uma renda. Então, quantas famílias dependem dessa renda, né, desse trabalho que a gente gera? Então, a primeira preocupação, e agora? A gente tem muita gente dependendo disso daqui. Beleza, vamos pensar em como fazer as operações se manterem. E acredite, né, a crise ela foi muito ruim para muita gente, mas nesse segmento ela não foi tão ruim para nós, porque é uma necessidade básica, alimentação. Então, a gente teve um crescimento na pandemia, até pelo delivery. Então, conseguimos manter todas as operações saudáveis, tendo seu lucro e tal. Com exceção de uma, porque realmente a gente preferiu tirar ela do que ela ser um problema, porque não houve um acordo, assim, né? É uma situação mundial, todo mundo tinha que se ajudar. Então, nessa específica unidade, não houve um acordo com o aluguel, né? Então, aí você fala, pô, beleza, eu vou sacrificar a operação inteira, porque isso aqui pode sim ser um grande problema maior para mais pessoas, ou eu mato mal pela raiz, né? Então, a gente fez uma decisão muito dolorida mesmo. Parte
do quadro de funcionários foi realocado. Então, mas aí a gente teve que fechar uma por essa falta de negociação e tudo mais. Então a gente teve uma perda aí, mas no geral deu tudo certo, mas foi uma preocupação, né? Tipo, e agora? Acho que ninguém estava preparado para isso, ninguém esperava também uma mudança na economia tão significante, né? Foi uma balançada aí nervosa. Sim. E para a gente fechar, queria saber quem que te inspira. Aí pode ser famoso, não famoso, empresário, não empresário. Quem é uma pessoa ou mais pessoas aí que te inspiram na sua vida e na sua carreira? Talvez sejam algumas, assim. Acho que a gente falou muito de investimento em negócios, investimento em equipe, em, em funções, tudo mais. Mas teve uma coisa que realmente fez uma baita diferença para mim, e isso antes de falar quem são as minhas inspirações, mas foi um investimento em mim mesmo, no sentido de me conhecer, no sentido de saber como eu funciono. Primeiro, para eu saber como outras pessoas ou como outros negócios funcionam, eu preciso saber como a minha cabeça funciona, como eu, Caio, negócio, pessoa, humano, funciono diante de certas coisas e até como eu reajo, como que é o meu sistema. Então, para algumas pessoas pode até parecer uma besteira, assim, mas para mim fez muita diferença. Eu fiz estudos de mapa astral, eu entendi como é o meu rolê como pessoa, né? Quais são os meus pontos bons e quais são os meus pontos ruins. Onde as minhas qualidades podem me levar e, às vezes, aonde as minhas qualidades excessivas podem me impedir de chegar em algum lugar, né? Porque eu tenho várias qualidades, só que elas podem me trazer problemas por serem boas demais. Então eu tenho uma confiança, e isso, né, só para te dar um exemplo aqui, mas eu tenho uma confiança no que eu faço muito grande. Só que isso acarreta alguns problemas, principalmente no problema de comunicar isso, né? Como que eu comunico para você que eu confio, que tipo assim, fica tranquilo, eu sei o que eu vou fazer. Então, às vezes, essa confiança demais, ela impossibilita uma comunicação direta e muito clara de que eu sei o que eu vou fazer. Só que aí eu atraso o seu tempo, aí eu não consigo me comunicar, não consigo mostrar para você que está muito claro, né? Então, o seu time às vezes se perde e no final das contas tem um baita problema de gestão e aí só no final, quando de repente esses problemas acarretaram outros e aí aparecem outros futuramente, no final eu resolvo, mas aí já apareceram outras coisas. Então eu investi em mim para exatamente saber esses pontos, né? O que eu posso continuar a investir nessas minhas qualidades e o que eu preciso mudar para que a engrenagem gire de uma maneira mais saudável. Então, o investimento pessoal ele fez muita diferença para mim. E agora, minhas inspirações é o seguinte: eu me inspiro muito, muito, não diretamente em pontos bem específicos, mas o Silvio Santos ele é uma inspiração para mim, pela origem dele. Então, eu, na minha infância e na minha adolescência quase que adulta, né, a minha vida começou a tomar um rumo aos 18 anos. Então, assim, eu tive o privilégio, vou te dizer, de viver uma infância de verdade, de rua, com os dedos tudo cortado de cerol. E tive uma adolescência também digna de um adolescente, né? Assim. E aí, com 18 anos, eu falei, caramba, e agora? Então, tendo essa referência do Silvio, que tive o prazer de conhecer ele, que inclusive fez 90 anos essa semana,
eu vi que é possível, seja lá qual for a minha origem, eu chegar onde eu quero chegar, eu realizar o que eu quero realizar. Então, não é porque eu estava pobre que eu era pobre. Não é porque eu estava em uma condição inferior que eu era aquela condição. Eu apenas estava. Eu era muito mais do que aquilo, eu só precisava fazer as coisas acontecerem. Então, ele me colocou, tipo, eu posso ser o que eu quiser. E outra inspiração para mim é o Steve Jobs, no sentido, acredite na sua maneira. Eu tenho uma maneira, eu tenho algumas ideias, eu tenho ideais, eu tenho visões e planos que, se eu contar para, sei lá, para 10 pessoas que eu escolha, as 10 vão falar assim, cara, você tá maluco. Cara, eu posso até estar maluco, mas eu vejo isso de uma maneira muito clara, muito objetiva, assim. Então, conhecendo ele, eu vi que eu posso, além de ser o que eu quiser, como o Silvio Santos fez a, a história dele, eu posso acreditar nas minhas loucuras, vamos dizer assim, loucuras, vai. Eu posso acreditar que isso tem um fundamento e isso vai dar certo, né? E aí vem do meu investimento pessoal. Saiba comunicar isso para todo mundo, deixar muito claro qual é o seu plano. Não queira fazer tudo sozinho, mesmo que você saiba que você vai conseguir, mas explique, gaste um pouco mais de tempo só para todo mundo estar alinhado com a mesma sua maneira. Então esses são os meus dois exemplos assim que me mantém bem firme nas minhas escolhas, né? Eu acho que uma das escolhas mais relevantes que eu fiz há talvez 7 anos atrás, 8, eu tinha um contrato com a emissora, tinha um excelentíssimo salário, tinha uma tranquilidade financeira, tinha uma. Eu decidi não ter mais por uma liberdade artística, por traçar um caminho que eu gostaria e que não tinha fit com aquela realidade, né? Eu não conseguia fazer coisas que eu gostaria sendo funcionário. E, obviamente, como todo qualquer funcionário, tem suas obrigações, né, seus deveres. Então, eu acreditei na minha loucura e, como eu te falei das 10 pessoas, eu perguntei para umas 10 pessoas e 9 pessoas falaram assim, cara, você está fazendo loucura. Quantas milhões de pessoas sonham em ter o que você tem, ter um salário desse, ter um contrato, ter um vínculo com uma empresa desse tamanho? Você está viajando, você está louco. E eu lembro que uma pessoa que eu perguntei, foi uma das primeiras pessoas que acreditou na minha carreira, que foi o Jorge Fernando, que Deus o tenha, que, cara, era um grande amigo meu, um baita artista. Ele falou assim, cara, vai para cima, faz o que você acha que tem que ser feito. Pelo menos de mim, trabalho não vai faltar para você. Você é um baita artista, eu amo o que você faz. E ele me incentivou a ser o que eu realmente era, 100%, assim. Então, ele talvez seja até um exemplo, sabe, de força para mim. Muito legal. Obrigada aí por compartilhar todos os seus ensinamentos financeiros, não financeiros, de carreira, de negócios. Acredito que o pessoal vai gostar bastante aí do nosso papo. E fica aí o convite para próximas também, quando surgir a oportunidade. E também nos atualize dos próximos negócios aí que você for fazer ou dos negócios que você já tem. Nara, muito obrigado aí pelo espaço. Todo o pessoal do Valor Invest aí, agradecido pela atenção. Desculpa se eu falei demais, porque a gente começa a falar, esquece que a gente está numa entrevista, né? Acho que a gente está numa conversa. Mas muito legal. Espero ter sido claro, assim, algumas ideias e até ter dado ideias para pessoas que queiram investir também e estejam pensando
nesse mercado, que às vezes por uma falta de coragem ficam com receio, mas que entendam, né, que o receio ele tem que existir também. E eu acho que primeiro de tudo é entender o seu perfil, é entender como você reage com as coisas, o investimento pessoal ele é necessário. Se conhecer primeiro para depois conhecer outras pessoas e investir em lugares certos. Legal, obrigada, Caio. Obrigada a vocês também que estão assistindo a gente. Acompanhe o Valor Invest nos diversos canais aqui no YouTube, por exemplo. A gente tem bastante conteúdo de finanças, empreendedorismo, e acho que vocês vão gostar bastante. Obrigada, gente. Tchau, tchau.